4-4-2 ou 3-5-2? Qual esquema tático mais te agrada e que você acredita que Vojvoda pode entrar contra o Red Bull Bragantino? Vamos trazer algumas opções de escalações pensando nos desfalques que o Santos tem nesse momento e que pode fazer com que o Santos tenha algumas novidades na partida contra o Bragantino em Bragança Paulista, duelo extremamente importante, porque pode ser mais uma rodada daquelas que ajuda o Santos e se o Santos se ajudar, consegue ganhar algumas colocações. Então, vamos discutir sobre isso. Claro, quero já a participação de vocês nos comentários me falando qual escalação você prefere. Então, vamos começar aqui com uma escalação de 4-4-2, que é o que o Santos vem utilizando com o técnico Vojvoda e que pode ser repetida mesmo com os desfalques para a partida contra o Braga. Então seria um Santos com Brazão, Mike ou Igor Vinícius, essa uma dúvida que o Vojvoda deve sanar aí até sábado, né? Sábado é o último treinamento do Santos. Adonis, que vem agradando bastante o Vojvoda, Lua Pérez e Souza, lembrando que o Escobar não joga essa partida porque ele está suspenso. Então, por isso, teremos a entrada do Souza pela primeira vez como titular com o Vojvoda. Aí o meio-campo não tem muita novidade. João Schmidt e Zé Rafael, Roleiser e Barreal. Aí Barreal seria essa novidade no time titular por conta da ausência de Neymar, Bom Tempo e Vitor Hugo. O Barreal ganharia essa posição. Ele que atuou bem no clássico contra o São Paulo, na minha opinião, jogou bem ali mais pelo meio campo. Então é um jogador que pode começar jogando. Ele que de fato é meia esquerda, né? Que no Santos ele não jogou tanto nessa posição. No Peixe ele acabou sendo utilizado como um ponta pela direita em alguns momentos, ponta pela esquerda, mas de fato ele é meia esquerda, tá bom? Guilherme e Lautaro. Então essa é uma possibilidade de Santos para jogar num 4-4-2 sem mexer tanto no esquema que já está dando certo com o técnico Vojvoda. E aí temos a opção de ser um Santos no 3-5-2, que é um esquema que a gente já falou aqui várias vezes, que o Vojvoda treinou bastante, principalmente no período de data FIFA. É um esquema tático que ele utilizou bastante no Fortaleza e um esquema até pensando em atacar mais o adversário. Muita gente ainda associa o esquema de 3-5-2 com um esquema mais defensivo. E depende, né? Se você colocar jogadores ofensivos, fica ofensivo, defensivos, fica defensivo, e dá também para você ter um certo equilíbrio na escalação. Mas aí, as possibilidades num 3-5-2 seria essa aqui, ó. Gabriel Brazão como titular, a possibilidade dele testar o Alexis Duarte, que ainda não foi testado, porque só ficou à disposição, né, em uma partida que foi o clássico contra o São Paulo. O Adonis, ele sempre se destacou na carreira dele, né, os melhores momentos, foi como um líbero. Ele que já atuou como volante, então é esse cara que tem um bom senso de sair jogando também. Inclusive o gol do Guilherme no clássico contra o São Paulo é uma jogada que é iniciada pelo Adonis. A gente fala bastante sobre o Roleiser, mas o Adonis também tem essa participação no gol do Guilherme. E Lua Pérez sendo mantido ali pelo lado esquerdo. Aí dá para você colocar o João Schmidt como esse cara que vai ficar um pouco à frente da zaga do Santos, né? Esse cara mais defensivo. O Zé Rafael pode ser esse o todo campista que a gente fala, que vai defender e também vai atacar, e fez isso bastante contra o São Paulo, principalmente no segundo tempo, que ele ajuda a cobrir o lado direito do Santos. Ajuda a cobrir bastante ali o corredor do Mike. Então, podemos ter um Zé Rafael também avançando bastante, sendo esse meio-campista com mais presença ali, até indo à linha de fundo. Tá? E pode também, em determinados momentos, ser esse cara que segura um pouco mais, ajudando o João Schmidt. O Roleiser é esse cara que seria o maior responsável pela criação de jogadas do Santos. Tem o Souza, que é um jogador que avança bastante e principalmente você trazendo esse esquema de 3-5-2, você até mesmo pode liberar mais o Souza para ele fazer o que ele faz de melhor, que é atacar. A gente tem dois laterais no elenco do Santos hoje, tanto o Souza como o Escobar, com características diferentes. O Souza é muito mais ofensivo
e o Escobar é muito mais defensivo. E eu já venho falando aqui há tempos, até mesmo em outros vídeos aqui no canal, que se você quer testar o Souza, um esquema de 3-5-2 para mim seria ideal, né? Você ver, explorar o que tem de melhor o Souza. Então pode ser que ele seja escalado fazendo essa função de ala, ele que já até jogou mesmo como ponta na base do Santos, né? Caso vocês não tenham acompanhado o Souza nessa época, ele já até mesmo jogou dessa forma na base. E Guilherme e Lautaro sendo mantidos ali como titulares. E aí, é bom que a gente palpite aqui, e aí eu vou dar a minha opinião, que eu testaria esse esquema com 3 zagueiros por alguns motivos. Primeiro, porque você não tem o Neymar, você não tem o Vitor Hugo e você também não tem um bom tempo. E também não tem o Escobar, né? Então, 4 jogadores que poderiam facilmente ser titulares do Santos se estivessem à disposição, te dá essa possibilidade, vendo as características dos jogadores que o Santos tem hoje à disposição, começar num 3-5-2. Eu começaria. Até para você também ter um outro esquema já avaliado pelo treinador. De fato avaliado, né, com um jogo com bola rolando, um jogo de verdade, não apenas em treinamento, que é diferente. Às vezes você testa no treino, mas aí quando vai para o jogo não é a mesma coisa. Então eu acho importante o Vojvoda trabalhar com possibilidades, porque em algum momento ele vai utilizar o esquema com 3 zagueiros. Ele tem que saber o que dá para ajustar, o que já está bom, né? Então acho importante esse teste também de Juan Pablo Vojvoda. Repetindo, ele fez bastante isso lá no Fortaleza, foi um esquema que ele utilizou bastante, né? Ficou bastante famoso por conta desse esquema com 3 defensores, e como mostrei aí para vocês no campinho, não necessariamente é um Santos defensivo, acho até um Santos ofensivo, que pode ir para cima contra o Red Bull Bragantino, incomodar jogando em Bragança e quem sabe voltar com esses 3 pontos, porque é uma partida extremamente importante para o Peixe, ainda mais que nós tivemos o Vasco vencendo o Bahia, né, nessa rodada que teve atrasada, e o Grêmio empatando com a equipe do Botafogo. Então é importante o Santos vencer, né, vai ter uma rodada ali no final de semana, alguns jogos diretos também, né, da parte de baixo, da parte ali do meio da tabela. Quem sabe o Santos pode se aproveitar, tá? Só pra gente mostrar aqui como que tá a classificação do Campeonato Brasileiro, deixa eu me colocar pra cá, pra gente ver bonitinho. O Santos está na 15ª colocação, com 26 pontos. O Vasco, como venceu, aumentou, né, a colocação, está na 13ª com 27 pontos. O Santos está à frente do Atlético Mineiro. O Vitória tem 22, é o primeiro time na zona de rebaixamento. Juventude 21, Fortaleza 18 e Sport 14, tá bom? Mas é isso, são essas duas possibilidades de Vojvoda, um Santos com um 4-4-2, um Santos também jogando num 3-5-2, com essas novidades aí, principalmente para a gente ver Alexis Duarte, né, jogador que foi contratado a peso de ouro, é jogador da seleção do Paraguai, chega até mesmo com mais hype do que o Adonis Frias, muita gente até apostando, né, se for com 2 zagueiros, provavelmente o Alexis que vai ser o titular, então até pra gente matar essa curiosidade sobre o jogador paraguaio, tá bom? Me conta aqui nos comentários como você, brincando de Vojvoda, iria para essa partida contra o Red Bull Bragantino. Ah, Nájila, eu iria com outro esquema. Coloca também, quero saber a sua opinião, tá bom? Grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau!